Bom, gente, olha, mais de 1,8 milhões de microempreendedores individuais, os MEIs, e microempresas, os MES, e empresas de pequeno porte, foram notificados pela Receita Federal por pendências tributárias, acumulando um total aí de 28,7 bilhões de dívidas. Como é que eu sei que a minha empresa, com o meu CNPJ, está tudo ok? Você tira lá a certidão, né? Você pode tirar a certidão municipal, estadual, federal, trabalhista, tem a certidão. Entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, a Receita disponibilizou os termos de exclusão e relatórios de pendências, documentos necessários para a regularização das dívidas. As empresas têm até 30 dias após notificação para quitar seus débitos, ou terão excluídos do Simples Nacional, a partir do dia 1º de janeiro de 2025 agora. Está batendo a porta de 2025 já. Sobre esse assunto, eu converso agora com Adolfo Ciríaco, que é contabilista e é também CEO da Conecta Consultoria Contábil. Adolfo, muito bom dia, Adolfo. Bom dia, sou bem, vocês me escutam bem? Adolfo, as empresas que tiverem... É verdade que a empresa pode ser excluída do Simples Nacional? É verdade isso? E quais são as desvantagens disso? Quais são as perdas para a empresa se isso acontecer? Bem, primeiramente, bom dia. É um prazer aqui estar com vocês, espero poder contribuir. Sim, é verdade. O que acontece é que o Simples Nacional, ele não permite a manutenção de empresas no regime que possuam dívidas não negociadas. Então, normalmente isso é comum, isso é rotineiro, isso faz parte já de uma rotina que a gente nos escritórios de contabilidade a gente já vivencia, que sempre ao final do ano, ali no último trimestre, as empresas são notificadas da existência de débitos não negociados, e quando eu falo de débitos não negociados, eu estou falando a exemplo de dívidas que estejam em aberto ou em aberto não parceladas, né? Vamos dizer dessa forma. Quando eu parcelo, eu de certa maneira tenho uma dívida negociada. E caso a empresa não ajuste essa dívida, quer seja quite ou quer seja parcele essa dívida tributária, o que vai acontecer é que ela no ano subsequente, ou seja, agora em 2025, ela seria excluída, né? Então ela seria excluída do Simples Nacional. Então, respondendo sua pergunta, de fato, sim, ela será excluída caso não negocie as dívidas. Adolfo, por exemplo, a empresa do Simples Nacional, esse Simples Nacional foi criado, digamos, recentemente, não é? Como uma forma de beneficiar as empresas. Quais são esses benefícios que tem a empresa no Simples Nacional, quando ela participa do Simples Nacional? Bem, os benefícios são bem interessantes, né? É muito comum que empresas de pequeno porte, elas exijam, micro e pequeno porte, elas até para esse processo de maturação, elas precisem de um tratamento diferenciado. E a Constituição garante isso, garante um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. E o Simples decorre exatamente dessa garantia constitucional. E as vantagens são diversas, né? Além de vantagens de natureza de simplificação, de apuração de tributo e de obrigação acessória, e quando eu falo de apuração de tributo o Simples Nacional concentra vários tributos em um só. Então você tem tributos federais, estaduais e municipais, todos recolhidos em um só tributo, né? Em uma só guia. Você tem uma quantidade de obrigações acessórias que se presta ao fisco, tanto no caso aqui no Ceará, por exemplo, federal e estadual, reduzida. Então você tem uma quantidade de obrigações acessórias reduzidas. E o que seria a obrigação acessória? A obrigação acessória é aquilo que o contribuinte precisa cumprir para garantir que a obrigação principal, que é o recolhimento do tributo, seja reconhecido. Então, são as declarações, são essas obrigações de
são paralelas, que são chamadas de obrigações acessórias. Então, as vantagens são muito, muito interessantes, assim, são muito vantajosas, de fato, para empresas de micro e pequeno porte. Principalmente, um dos principais tributos. Eu não sei se... eu continuo? Não, tudo bem, eu estou entendendo, mas é que o nosso tempo está um pouco curto. Eu queria saber de você, com a reforma tributária, essas vantagens do Simples Nacional tendem a acabar? Porque vai haver uma unificação. Vai haver alguma modificação com a reforma tributária para a empresa que é do Simples Nacional? Não, por enquanto não há nenhuma previsão de mudança do Simples Nacional com a reforma. O impacto ele pode ser negativo para as empresas do Simples Nacional, apesar de não haver uma mudança diretamente no regime do Simples, né? E qual seria esse impacto? A reforma prevê uma possibilidade de aproveitamento de crédito reduzido das empresas optantes pelo Simples, mas objetivamente respondendo sua pergunta, não, o Simples não vai sofrer alterações com a reforma tributária, não. Essas empresas que estão em dívida com a Receita Federal, elas podem perder esse benefício e aí o CNPJ é cancelado? Como é? Por exemplo, isso é extinto o CNPJ? Qual é a consequência disso aí, Adolfo? Bem, a empresa não é extinta, tá? Ela simplesmente perde essa condição especial, ela perde essa condição diferenciada. O que vai acontecer é que a empresa vai ser excluída do Simples Nacional e ela vai entrar numa regra geral, ela vai ter que fazer a escolha pelo regime tributário no ano de 2025. E ela vai ter que escolher entre lucro presumido ou lucro real. E ela faz essa escolha a partir do recolhimento da primeira guia do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Então, o que vai acontecer é a empresa vai continuar funcionando normalmente, contudo, sem os benefícios vinculados ao Simples Nacional. Mas tem um detalhe. A empresa pode regularizar esses débitos, caso não regularize até o final do exercício, ela vai ser excluída, mas ela consegue adicionalmente, excepcionalmente, corrigir até o final de janeiro, solicitando uma nova adesão ao Simples Nacional. Essa normalmente é uma outra opção. Estou conversando aqui com o Adolfo exatamente sobre as empresas que estão em débito com a Receita Federal e as pequenas empresas, não importa o tamanho da empresa, se é MEI, está em débito com a Receita Federal, tem as providências a serem adotadas, entendeu? Então você tem que estar em dia com a Receita Federal, não importa o tamanho da sua empresa, se é um MEI, se é Simples Nacional, não importa. Uma outra pergunta, você sabe que hoje em dia a gente vive aí um mundo de estelionato, de golpes pela internet e tudo mais, e tem muitos golpes que são aplicados aos bandidos se utilizando da Receita Federal, como se fosse da Receita Federal. Como é que a Receita Federal faz essa notificação às empresas? Como é que ela chega à empresa para a gente alertar que as pessoas, ela não receber aí, as empresas receberem um comunicado dizendo que é da Receita sem ser da Receita? Como é que é feita essa comunicação, Adolfo? Bem, a comunicação ela é feita normalmente pelo portal eletrônico, tá? Não é comum que a Receita Federal, por exemplo, encaminhe e-mails com notificação. Na verdade, eu vou usar até uma expressão mais objetiva. A Receita Federal não faz isso, né? Ela até encaminha e-mails indicando que existem notificações a serem identificadas lá no portal eletrônico, que é o portal do ECAC, na caixa postal lá do ECAC. Adolfo, onde é que a gente acessa isso? Você tem a condição de acessar via certificado digital da pessoa jurídica ou via a senha do Gov, né, do gov.br, do proprietário da empresa. Então, você consegue também acessar esse portal, né? Então, a Receita Federal ela não vai encaminhar e-mail dizendo que você está excluído. Ela provavelmente vai te encaminhar, ela até pode te encaminhar um e-mail se esse e-mail estiver cadastrado, indicando que existem notificações no portal, mas ela vai fazer isso via portal. Aproveitando que você é dessa área contábil e exatamente da assessoria contábil, Adolfo, é verdade que as pessoas, quando têm uma boa assessoria contábil, as empresas, as pessoas jurídicas, elas pagam uma carga tributária menor e quando elas não têm, pagam uma carga tributária maior? Como é que é essa história? Há diferença entre a assessoria contábil quando a empresa... Porque eu acho que o imposto é igual, por exemplo, se a empresa é Simples Nacional e tem um contador, essa outra empresa Simples Nacional
que não tem um contador, o cara só assina lá as contas e tudo mais, né? Por um acordo, só assina lá as contas e tal. Essas duas empresas pagam impostos diferenciados. Me explica essa matemática aí, Adolfo. Bem, não é que a legislação se aplica diferentemente, né? É porque muitas vezes a gente tá falando de uma legislação que é extremamente complexa. A legislação tributária brasileira é extremamente complexa. Então, determinados detalhes acabam passando batido quando você não tem uma assessoria contábil de qualidade, ou então uma assessoria contábil que seja atuante, que seja atualizada. Então, é muito importante ter uma assessoria contábil atualizada e atuante para que se mantenham, que as empresas se mantenham atualizadas em relação a quais são as melhores práticas. Vou dar um exemplo bem rápido. É muito comum a gente ver restaurantes, bares e restaurantes, Ah, pagando tributos sobre, por exemplo, as bebidas frias, pagando ICMS sobre a bebida fria. Isso lá dentro do Simples Nacional, usando aqui o Simples Nacional como exemplo. E não é devido, até porque o ICMS da bebida fria é recolhido na entrada. Então é por conta desse tipo de detalhe que ter uma assessoria contábil facilita o empresário a recolher o correto. Né? Não é que o contador vai, não é por conta do contador que ele vai recolher mais barato, é porque por conta do contador que ele vai usar toda a expertise daquele contador na preparação das suas apurações e, consequentemente, no recolhimento dos seus tributos. Adolfo, sobre a reforma tributária, aproveitando aqui, esse não era o teu da nossa entrevista, mas aproveitando aqui a sua participação, já que você é contador, sobre a reforma tributária, foi aprovado o plano de trabalho aí do deputado Eduardo Braga, que ele é Eduardo Braga do MDB, lá do Amazonas. E uma das coisas que ele propôs é exatamente 11 audiências públicas entre os dias 29 de outubro e 14 de novembro. Essas audiências públicas devem discutir muitos aspectos, entre eles essa unificação de dois principais impostos, que é sobre serviço, né, e aqueles que são seletivos, né? O que deve mudar nisso aí? Eu sei que as discussões ainda vão rolar por muito tempo, né? Há um período de transição também longo, parece que até 2032, 2033, mas de imediato, o que deve mudar para as empresas com a aprovação da reforma tributária, hein, Adolfo? Bem, o que vai acontecer é que a reforma tributária ela está propondo uma simplificação, né? Quando eu falo de propor simplificação, ela não está vindo com o propósito de reduzir carga tributária. Existe uma expectativa da sociedade de redução de carga. E a reforma, na verdade, ela vem para simplificar o processo tributário no país. E o que ela faz ela transforma duas contribuições, que é o PIS e a COFINS, em um tributo só, que chama CBS, e ela agrega ICMS, ISS e IPI em um outro só que seria IBS. Então a gente meio que troca 5 por 2, tá? A gente vai trocar 5 tributos por 2. As aplicações, de fato, elas só iniciam, apesar do processo da reforma ser até 2032, ela só estaria integralmente aplicada a partir de 1º de janeiro de 2033, os ajustes não serão imediatos. O que vai acontecer é que em 2026, a gente está na fase da regulamentação, 2024 e 2025 é a fase da regulamentação, né? Já são mais de 1.400 emendas aí no texto base, então, de certa maneira, ainda tem muita água para rolar, vai ter muita discussão no ano que vem. E iniciamos esse processo de transição em 2026 com um tributo teste, vamos dizer desse jeito, tá? Em 2027, troca a primeira leva de impostos, então sai PIS e COFINS do jogo, entra CBS, fica 2027 e 2028 assim. E em 2029 sai ISS, ICMS e IPI do jogo e entra o IBS, tá? E aí começa esse processo a PIS e COFINS sai imediatamente e o IBS sai gradualmente, né? Então, o que é importante a gente entender? Nós vamos conviver com um regime misto por alguns anos, né? Principalmente enquanto essa integração não tiver acontecido de maneira total. O que eu coloco? É muito importante o contribuinte ficar atento. Planejamentos tributários de longo prazo
ainda porque a gente não sabe o que vai acontecer, tá? De que maneira vai ficar, assim, de maneira mais efetiva, mais objetiva, mas é muito importante o contribuinte, o empresário ficar atento às atualizações da reforma, para que quando elas venham, o contribuinte, o empresário esteja preparado. Adolfo, por exemplo, os vendedores autônomos, quando a reforma tributária já estiver em vigor, e vai ver a unificação do ISS com o ICMS e tal, com a unificação desses impostos, você acabou de falar. Quando, por exemplo, o vendedor autônomo vai fazer o recolhimento do ISS, ele procura a prefeitura para fazer o recolhimento do ISS. Depois da reforma tributária, quem faz esse recolhimento não é mais a prefeitura do ISS? Essa resposta, meu querido, eu vou ficar devendo e eu lhe digo, porque isso não está claro ainda. Em teoria, vai continuar sendo a prefeitura, até porque ela apesar de não ser quem vai arrecadar de maneira geral esse tributo, mas é quem tem competência sobre ele. Então, assim, operacionalmente ainda não está claro como vai ser essa, mas essa resposta eu espero voltar para dar ela com mais precisão. Compreendo, compreendo perfeitamente, Adolfo, porque a coisa ainda está sendo processada, é muita discussão ainda para vir. E olha, você trabalha numa área que é exatamente a área tributária, que exige que a pessoa esteja totalmente, todo o tempo estudando. Inclusive, lá fora dizem do Brasil que nós temos aqui uma inflação legislativa, ou seja, a gente tem produção de lei demais, e exige muito do contador, não é verdade? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso aí. Ontem eu estive em um evento para profissionais da saúde e eu fiz um comentário que era o seguinte: em 94 eu era criança, eu tinha 11 anos de idade, e houve a mudança do Plano Real, né? Essa reforma tributária, ela tem uma característica muito similar. A gente vai passar por uma mudança muito expressiva na sociedade. Então, assim, por esse motivo que esse prazo longo de ajuste, ele está sendo tão amplamente discutido, ele será necessário, porque é um processo bem complexo. Tá bom, Adolfo. Obrigado por a sua participação. Bom dia e sucesso aí na sua profissão. Muitíssimo obrigado, foi um prazer estar com vocês, espero voltar em outras oportunidades. Valeu, um abraço.